eu estou recebendo aqui no estúdio o advogado, pré-candidato a deputado estadual, Lucas Barbosa. Seja bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo por aqui. Um bom dia, primeiramente um bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que fazem a Rádio Correio e a todos da imprensa também, aqui de Delmiro e região, não é isso? Uma satisfação imensa, viu, Jota, estar por aqui hoje. Confesso que é a primeira vez dando entrevista aqui no Sertão e fico feliz demais em saber que é na Rádio Correio. Oh, coisa boa! Bom, então, a nossa Arapiraca, que é só para dar as referências, né? O Lucas, ele tem um bocado de tempo aí na advocacia empresarial, é filho do prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, Isso. Irmão do deputado federal Daniel Barbosa, e é pré-candidato a deputado estadual, porque Exatamente. até o seu pai diz o seguinte, que Arapiraca é muito grande para ser pouco representada Exato. na Assembleia, né, Legislativa. E aí o Luciano, né, que é o seu pai, a referência política, acredito que seja, né, foi ministro, né, do nosso país, vice-governador, prefeito, até mesmo quando o partido não queria, né, foi mesmo assim, né, e enfim, é um ícone da política alagoana, né? Uma referência, uma liderança no segundo maior colégio eleitoral do nosso estado, que é Arapiraca. Bom, Lucas, é o seguinte, você tem aí uma grande referência política, mas tem também aqueles que ficam de olho e dizem, pô, peraí, será que o cara vai ser o Lucas de Luciano Barbosa? Ou vai ser o Lucas Barbosa mesmo, né? Então, eu sei que ela é uma referência para você, mas politicamente falando, quem é o Lucas? Jota, que pergunta bacana que você fez, de verdade. Eu adoro responder essas perguntas, porque, primeiro, de fato, eu sou pré-candidato a deputado estadual e não abro mão de jeito nenhum. Não abro mão porque Arapiraca merece e precisa ter mais representatividade na Assembleia, mas não só Arapiraca. Costumo dizer que a gente precisa enxergar a segunda maior cidade do estado, que apesar de ser a segunda maior cidade, ela é uma cidade nova, tem apenas 102 anos. Então, chegou até aí apesar de todas as suas adversidades. Então, a gente precisa enxergar Arapiraca não como uma bolha, mas como um símbolo de desenvolvimento e esperança para que a gente possa dar também desenvolvimento às cidades vizinhas do Agreste e do Sertão. Porque Arapiraca, ela é uma cidade polo, é uma cidade de referência no comércio, na educação, na saúde, e ela acaba servindo também de esteio para diversas pessoas de diversas outras cidades. A exemplo disso, o IFAL, por exemplo, ela tem alunos de cerca de 45 cidades, seja do Sertão, da Zona da Mata, do próprio Agreste, né? Isso o IFAL de Arapiraca. Então a gente vê a relevância que tem do município de Arapiraca para o interior do estado de Alagoas. E digo isso agora também dizendo o seguinte, eu costumo entrar nos lugares, e é isso que repito aqui sempre, sempre porque as pessoas respeitam muito e têm essa admiração, esse carinho pelo meu pai, Luciano Barbosa. Mas eu só volto aqui se eu for bom. Se o Lucas for bom. Porque e a gente sabe que é assim, no interior é assim. Fala, rapaz, o cara é bom, agora o filho dele não é dessas coisas todas não. Então a gente tem que fazer jus ao sobrenome também e fazer jus ao próprio nome, para que a gente não use e não se sustente única e exclusivamente numa herança política e tendo um discurso vazio, mas que a gente tenha um conteúdo que se sustente e que traga não só a esperança de uma renovação na política, mas que traga também a segurança nas pessoas, a confiança de que existe sim um bom profissional. E digo isso porque, desculpa interromper, Não, mas tranquilo. digo isso porque tanto eu quanto o Daniel passamos a vida inteira sendo influenciados a não entrar e não precisar viver na política. Então, o prefeito Luciano Barbosa, meu pai, nos deu todas as oportunidades do mundo para que a gente pudesse se sustentar e andar com as próprias pernas, e que, se fosse o caso de algum dia ingressar na política,
que isso fosse por outras motivações, porque política ela não serve para ser sustento das pessoas, mas sim para que a gente possa dar esperança e dignidade a uma população que no Brasil que a gente tem hoje é uma população que sofre muito com uma desigualdade social gritante e principalmente num estado como o nosso, o estado de Alagoas, que tem diferenças abissais entre pessoas que têm muito e pessoas que têm pouco e isso se agrava ainda mais no interior do estado de Alagoas. Então, se a gente pensa em ingressar na política em algum momento, que seja para fazer o bem, que seja para fazer o certo e trabalhar com profissionalismo. E eu trago isso da minha vida pessoal, privada, profissional, com o tempo que tenho da advocacia, porque hoje me sustento da advocacia e foi uma das condições pelas quais eu resolvi também ingressar na política e dizer, olha, eu sou pré-candidato a deputado estadual e não existe qualquer impedimento em continuar advogando. Então, eu quero ser pré-candidato a deputado estadual para, se chegando lá, continuar sendo um profissional na advocacia, da forma que sou, e ser, assim também, se Deus quiser e o povo permitir, um representante das pessoas, né? Do estado de Alagoas, mas principalmente de Arapiraca e do Agreste. Bom, o seu pai é engenheiro civil, né, de Palmeira dos Índios. Isso. Você está na advocacia. Como é que foi isso? Né? Principalmente correndo aí para o lado empresarial. Seu irmão, o Daniel, é publicitário. Né? Então vejo que são caminhos diferentes, mas ao mesmo tempo ligados, né? O seu pai, eu acho que, não sei se ele chegou a atuar nos últimos 10 anos, acredito que não, que ele tem se dedicado à política, né? Mas o Daniel, formado em comunicação social, né, com habilitação aí para a publicidade, ele, eu acho que até utilizou isso a favor dele, né, para disputar, para estar hoje lá no Congresso Nacional. Mas você foi por um caminho aí diferente, né? Diferente. Eu gosto muito de ser transparente e sincero em todas as ocasiões, seja discussando, seja entrevista. E a verdade é a seguinte, antes de fazer direito, eu quando saí do colégio, tive a oportunidade de estudar em Maceió também, me formei em Maceió, mas quando saí do colégio eu resolvi fazer administração na UFAL e fazer também publicidade na UNIT. Passei quase 2 anos fazendo um curso pela manhã e outro curso à noite. Até que um determinado dia uma pessoa me chamou para assistir uma aula de Direito na UFAL e assistir uma aula do desembargador Tutimés de Introdução ao Estudo do Direito. E ali eu me apaixonei. Me apaixonei pelo direito e resolvi largar tudo para fazer o curso de Direito e virar advogado. Desde o início eu sempre quis trabalhar com o direito empresarial. É uma área que poucas pessoas têm esse carinho, esse olhar, principalmente no início da graduação, mas eu sempre pensei nisso. E ali eu passei por muitas coisas na graduação, até finalmente me tornar advogado, até poder exercer, e vim me especializando. Sou especialista em direito empresarial, consegui fazer a minha especialização em São Paulo, no INSPER, que é uma das faculdades assim, referências, né? Não só para o segmento empresarial, mas na economia, no direito, na administração. Fiz outras certificações também, como gestão de empresas familiares, governança corporativa, investimento no mercado imobiliário, estratégias de incorporação imobiliária, todas eles no INSPER também. E atualmente eu faço mestrado em Direito Público. Caramba. Em Direito Público, em Brasília, e vou de 15 em 15 dias a Brasília para poder concluir o mestrado lá no IDP, que é o Instituto de Direito Público de Brasília. E resolvi fazer isso porque em 2023, que é já puxando o tema aqui um pouquinho, em 2023, logo após a concessão do saneamento do governo do estado, eu tive a oportunidade de, junto com o advogado Fábio Gomes, a gente fazer uma assessoria de quase 30 municípios que ficaram de fora da concessão do saneamento naquele momento ali do final de 2022. E ali em 23 a gente se reuniu na pousada Sol Nascente lá em Arapiraca, com todos esses prefeitos, inclusive o prefeito Luciano Barbosa, estava lá também o deputado federal Arthur Lira, e fizemos um consórcio dos municípios para o saneamento do Agreste, mas que envolvia outras cidades também que eram dissidentes. E em razão dessa experiência, eu resolvi
fazer um mestrado em Direito Público para estudar especificamente a concessão do saneamento do estado de Alagoas, né? Então, acredito que, na verdade, foi uma trajetória que acabou me levando, por acaso, à política, né? Surgiu o momento e a oportunidade e eu não tenho como me esquivar também. Até porque a Arapiraca ela é muito grande para achar pequena na Assembleia e a gente sabe que já teve 6 deputados estaduais e essa é a primeira vez na história de Arapiraca, nesses 102 anos, que a gente tem a possibilidade de ter um deputado federal e um deputado estadual 100% alinhados com o prefeito. Isso nunca aconteceu antes. Então eu tenho a obrigação moral de ser pré-candidato a deputado estadual. Inclusive porque todas essas oportunidades que tive na minha vida, que eu relatei aqui, foi porque as pessoas acreditaram no prefeito Luciano Barbosa. E o ambiente favorável, né? Nós vamos conversar de fato sobre esta política, né, que trará daqui a pouco a oportunidade da disputa, né, eleitoral em si. Mas nós estamos, como dizia aqui o padre Heraldo, com a máquina ligada, né, de moer gente. E aí é onde aparecem, né, os passados, o presente, até o futuro das pessoas. Então nós vamos conversar mais um pouquinho, tá, desse assunto diretamente aqui. Por quê? Porque nós, sertanejos, nós vivemos sempre desconfiados, né? O sertanejo ele é desconfiadinho pra fera, né? Onde ele com razão. Porque normalmente essa galera de cima pula pra cá na hora do voto. Depois desaparece no meio do mundo, o cabo não vê nenhum rastro, né? Se for para processar, para intimar é difícil, né? Então fica complicado. E aí, Arapiraca é ali. Todo mundo que está nos ouvindo aqui tem uma relação com Arapiraca, né? Todo mundo tem. Não conheço uma pessoa que está ouvindo a gente agora que não tem uma relação com o município de Arapiraca. E a gente sabe o tanto que Arapiraca cresceu, né? Aquela Arapiraca que se você ficar, vamos lá, 1 ano sem Arapiraca, você toma um susto, né? Você diz, nossa, que é isso? Mudou. E fico feliz de saber isso, viu? Mas eu que gosto de andar muito, né, para essa região, eu vou para Maceió, eu gosto de ir por Arapiraca, né? Então, quando a gente vai, que passa lá, diz, nossa, né, eu estou em Arapiraca mesmo? O que é que está acontecendo aqui, né? Então, assim, é muito bacana poder saber que Arapiraca está crescendo desse tamanho, porque Arapiraca acaba sendo uma cidade polo dessa região. Também. Né? E acaba impulsionando o crescimento de todas as outras. Porque se Arapiraca cresce na educação, cresce na saúde, todos nós nos beneficiamos aqui também, né? Nós vamos conversar daqui a pouquinho para a gente entender como é esse negócio de PSDB, PP, MDB, né? JHC, Renan Filho, né? Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco aqui na Mais Ouvida. Estou recebendo aqui no estúdio o pré-candidato a deputado estadual do PSDB lá de Arapiraca, Lucas Barbosa. A gente continua já, vem comigo. Você que sente fome fora de hora, vive inchado, cansado e não consegue emagrecer, chegou à farmácia Deus é Fiel, o Metabolic, suplemento desenvolvido pela doutora Josiane Santos, farmacêutica clínica, para ajudar no controle da fome, a aceleração do metabolismo e mais energia no dia a dia. O Metabolic auxilia na redução da vontade de doce, no desinchaço e na queima de gordura. Garanta o seu na farmácia Deus é Fiel, na Avenida Juscelino Kubitschek. O WhatsApp é o 82-99618-9914. Estamos apresentando o Tribuna Popular, o campeão de audiência com J. Silva. Rádio Correio, a mais ouvida, 91.9 FM. Rádio Correio FM 91.9 FM. Rádio Correio FM.
O Supermercado Adriele avisa pra você que quer comprar na maior facilidade e aproveitar as grandes ofertas que tem todos os dias pra você no supermercado, onde todo mundo economiza. No Adriele temos vários setores para sua comodidade. Temos frutas e legumes super selecionados. E no nosso setor de frio não falta nada. É completo. E você pode fazer o seu cartão Adriele com CPF, RG e seu comprovante de residência. Aberto de segunda a domingo e os feriados. E a mais rápida entrega da cidade. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, bairro Eldorado. Supermercado Adriele. Fique mais conectado com 700 mega da Conecta, incluindo o que há de melhor no cinema, com Disney Plus e Max Premium. Na Conecta, você tem o roteador mais potente com Wi-Fi 6 em comodato e o nosso suporte técnico é humanizado. Contrate quem você conhece e confia. Não perca tempo e chame no Zap 82 981 24 28 17 ou 3142 0805. Conecta, conectado a você. Ainda hoje no Tribuna Popular tem muita coisa bacana pra você, então não sai daí. Pra abastecer o melhor lugar, todo mundo sabe, abastece lá. Álcool, diesel, gasolina, lubrificação. Tem troca de óleo, tem mais opção. Bom atendimento, vai lá comprovar. A cidade inteira abastece lá. Abasteça nos Poços da Pedra, porque tem rigoroso controle de qualidade. Localizados na rua Floriano Peixoto Centro, em frente à Pousada da Pedra, no bairro Campo Grande, no bairro Pedra Velha e na Praça Tamarineira. E Posto 5, Rua Benedito Lisboa, 108, bairro Palmeirão. Abasteça nos Poços da Pedra e pague à vista ou com os cartões para 30 e 60 dias. Todo mundo sabe, abastece lá. Sou da Tribuna, campeão de audiência. Flash Network, Flash Network, esse eu recomendo, provedor de internet. É Flash Network, yeah. Flash Network, Flash Network, esse eu recomendo, provedor de internet. É Flash Network, Flash Network. O chá Acabe é um composto natural de ervas que te ajuda a ter mais qualidade de vida. Formulado com ervas selecionadas, o chá Acabe elimina a má digestão, combate azia, refluxo, queimação, além de ajudar no controle da pressão arterial, colesterol, triglicerídeos e diabetes. O chá Acabe também atua na limpeza do fígado e diminui a retenção líquida. Chá Acabe original é da Natubio. Chá Acabe há mais de 9 anos cuidando de você. Sabe aquele programa chato que ninguém quer ouvir? Pois é, aqui não tem. Aqui da Mais Ouvida, o que tem é um show. Show da Correio. Shows da Correio, de segunda a sexta, de 1 às 3 da tarde, com Cícera Soares. Muito boa tarde no Show da Correio. Um programa top, com uma locutora top, para ouvintes top, numa rádio top. A mais ouvida. 10 e 9. São João chegou, vamos festejar. Rádio Correio FM está botando pra quebrar. São João chegou, vamos festejar. Rádio Correio FM está em primeiro lugar. É na notícia, na informação, na audiência não perde pra ninguém não. É na notícia, na informação, Rádio Correio é a nossa solução. São João chegou, vamos festejar. Rádio Correio FM está botando pra quebrar. São João chegou, vamos festejar. Rádio Correio FM está em primeiro lugar. E vão ligando, pode ligar. Rádio Correio está aí para ajudar. E vão ligando, pode ligar. Pra J. Silva, um locutor popular. São João chegou, vamos festejar. Rádio Correio FM está botando pra quebrar. São João chegou, vamos festejar. Rádio Correio FM está em primeiro lugar. A notícia é dita de um jeito que ninguém tem coragem de dizer. Tribuna Popular,
com J. Silva. J. Silva. Sofrendo com azia, queimação, refluxo ou má digestão? Conheça o chá Acabe, um composto natural de ervas concentradas que alivia os desconfortos digestivos rapidamente, te proporcionando poder comer de tudo e ainda auxilia no controle da pressão alta, diabetes e do colesterol LDL, te ajudando assim a ter mais saúde e qualidade de vida. E para quem não gosta do amargor do chá Acabe tradicional, chegou o chá Acabe Absolute, que contém os mesmos benefícios, mas com um sabor suave e agradável. Chá Acabe tradicional e chá Acabe Absolute. 2 versões, um só objetivo, seu bem-estar. Chá Acabe original, só da Natubio, e não aceita imitações. O povo nunca teve tanta vez e voz. Tribuna Popular, o programa que todo mundo ouve. Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui no nosso back geral aí no forrozinho, né? Ó. Bem junino. Vem comigo, olha, é o seguinte, o sertanejo em si ele é um caminho desconfiado, né? Ele tá sempre vendo alguma coisa que ninguém tá vendo. E quando é nesse período pré-eleitoral e eleitoral mesmo, a gente começa a receber muita gente por aqui. Só que algumas pessoas realmente são culpadas de não terem vindo, de não terem aparecido. Outras não. No seu caso, por exemplo, você atuou em outra área, a área da advocacia, que algumas vezes ou outra que se encontrava com a área política. É filho de político, beleza, tudo bem. Mas não havia necessidade de você estar por aqui se aparecendo, né? De forma nenhuma. Né? Até porque nem tempo dava para isso. Mas, como pré-candidato, é a hora de aparecer mesmo. Mas por que está aparecendo agora? Porque agora é a pré-campanha, gente. Agora, aliás, que bom que existe a pré-campanha. Porque é na pré-campanha que a gente tem a oportunidade de estar fazendo essas conversas aqui, de estar conhecendo. Esta é a hora de aparecer mesmo, tá? Agora, realmente, você deve ficar desconfiado, irritado com quem está lá, 1, 2, 3 mandatos, e só aparece aqui para pedir o teu voto na campanha ou nem na pré-campanha às vezes aparece. Aí esse daí é B.O., porque esse daí deve para você, né, a visita, a atenção especial. Então, baseado nisso, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, mas me fala, um político ele não pode disputar uma eleição, com exceção do seu pai, sem um partido. Brincadeira aqui, que no final das contas ficou provado que o partido estava lá, né? O MDB, tanto é que ele está no MDB. Mas você está no PSDB e não ficou em cima do muro, não ficou se escondendo. Você foi lá e disse, eu sou PSDB e sou JHC. Né? Como é que está isso hoje? Como é para você a escolha de um partido? Antes de responder, Jota, tá parecendo até que você tá ouvindo os meus discursos, porque é exatamente eu fiz o dever de casa. Exatamente nesse sentido, achei muito interessante, é justamente nesse sentido aí que eu sempre converso com as pessoas, né? E digo, minha gente, olha, eu até então não tinha a obrigação de conhecer nem as 240 mil pessoas da minha cidade, em Arapiraca, muito menos os mais de 3 milhões de habitantes do estado de Alagoas, porque até então eu estava só trabalhando e vivendo a minha vida. E é humanamente impossível as pessoas conhecerem todo mundo ou se fazerem conhecidos nesse sentido. Mas agora, enquanto pré-candidato ao deputado estadual, eu tenho a obrigação de, não de conhecer todo mundo, mas de ao menos conhecer os desafios da nossa população, quais são os problemas, me apresentar a maior quantidade possível de pessoas, não é isso? Isso. Mas me fazer conhecido. Então, esse é o intuito da pré-campanha, mas principalmente ouvir as pessoas, porque política se faz ouvindo as pessoas com coerência, com compromisso e com presença. É justamente nesse sentido, e eu concordo com você que não só o sertanejo ele seja desconfiado, mas acho que ali no Agreste também as pessoas são desconfiadas, e eu inclusive disse um dia desses lá em Maceió, na quinta-feira passada, fui lá e fiz uma palestra
junto, exatamente no MBA Eleições, lá com a jornalista, acho que é Nani o nome dela, e ali eu disse, olha, o eleitor ele mudou, ele sabe o que é que acontece na verdade. Vocês podem falar o que for no marketing, ali nas campanhas publicitárias do Instagram, da TV, da rádio. O político ele pode falar o que ele quiser, mas o eleitor ele sabe exatamente o que é que está acontecendo e quem está presente e quem não está presente. Então, hoje, em 2026, o discurso vazio ele não se sustenta. A única coisa que sustenta é o trabalho. Então, é exatamente nesse sentido que eu acredito que deve atuar não só os políticos, mas qualquer profissional. Qualquer profissional. Então eu trago isso da minha vida profissional enquanto advogado e pretendo levar isso para o mundo político agora, no qual eu estou ingressando. E é isso que eu venho tentando mostrar através da pré-campanha. E a partir das convenções, dando tudo certo, né? Se aceitarem meu nome, né? Nas convenções, aí levarei isso na campanha também, lá na frente e por aí em diante. Mas você escolheu um partido que mas de fato te deu oportunidade, né? Exatamente. O que acontece, Jota, é que a escolha realmente ela foi pragmática, mas foi uma escolha que me deixou tranquilo. Digo isso porque eu gosto muito da história dos partidos, da história do Brasil, da história de luta pelos direitos, enquanto advogado principalmente, né? A OAB sempre esteve presente nas maiores lutas que foram travadas aqui no nosso país, na redemocratização, nas diretas, enfim. E dito isso, tanto o MDB quanto o PSDB são grandes partidos e que nasceram juntos ali, né? E que tem uma luta, tem uma história de luta muito forte. Dito isso, meu pai, de fato, ele está no MDB há praticamente 30 anos. Tem uma história ali, construiu uma história, iniciou sua vida política através dos movimentos estudantis, lutando na redemocratização, pelas diretas já e por aí em diante. Se sentiu confortável, abraçado pelo partido MDB e daí em diante fez a sua história, principalmente no executivo, né, como prefeito. Hoje está no 4º mandato como prefeito de Arapiraca. E no mesmo sentido, o meu irmão, antes de ingressar no PP, ele foi do MDB também. Passou 15 anos no MDB, filiado, sempre esteve ali participando, conversando com as pessoas. E eu também, em 2020, 2019, me filiei no MDB e estava ali filiado, participando, ouvindo, conversando com as pessoas, conhecendo, ingressando, entendendo um pouco da política, não só alagoana, mas da política brasileira e da política mundial. E nesse sentido, a campanha proporcional, ela exige um pragmatismo um pouco maior. E ali eu senti verdadeiramente que haveria uma dificuldade dentro de uma chapa onde estariam pessoas muito fortes. E eu costumo até dizer, eu digo isso com muita tranquilidade por onde eu passo, olha, das pessoas que estão aí, eu sou o mais besta e o mais pobre. Então eu tenho que ser um pouquinho mais esperto e correr um pouquinho mais. Faz parte isso também. Então faz parte. Então eu preciso sobreviver. E a primeira sobrevivência ali desse triatlo, vamos dizer assim, foi escolher um partido onde me abraçasse de alguma forma, em que a disputa ela é minimamente igualitária. E no PSDB não existe nenhum candidato ali de mandato atualmente. Então, o que existe eu acho que o Francisco Salles foi vereador, o Léo Loureiro foi deputado estadual, e, enfim, tem algumas pessoas ali, mas hoje não há nenhum político de mandato, não há nenhum deputado estadual de mandato. Sim. Então, a partir disso, o próprio atual presidente do PSDB, o Jota, que é ex-prefeito de Maceió e pré-candidato ao governo pelo PSDB, ele conversou comigo, me chamou e me tranquilizou. Lucas, olha, se você se sentir confortável, pode vir. A chapa do PSDB ela vai se manter, está confortável. Um dos requisitos foi justamente para que não houvesse nenhum pré-candidato aqui com mandato, para que as pessoas se sintam confortáveis a disputar e a gente levantar o nome do partido, que é um partido que tem uma história, mas que atualmente estava capengando, né? Estava um pouquinho esquecido ou um pouco deixado de lado. Então, eu acho que esse seria um momento bacana que você pudesse entrar e tal, e me fez esse convite. E ali, nas avaliações,
das possibilidades de composições internamente entre os partidos, eu vi que dentro do PSDB haveriam possibilidades bacanas de disputar, né? Que ali a gente pelo menos estabeleceria uma disputa mais ou menos igualitária e deixaria agora para que durante a campanha que as pessoas se mostrem internamente dentro do partido, que a gente fortaleça o partido, que a gente busque uma votação bacana para que possa fazer 1, 2, 3 cadeiras ou mais, enfim, ninguém sabe. Aí surpreender, né? Surpreender. Isso daí vai depender agora da campanha. Mas a escolha ela foi exatamente nesse sentido. E JHC não há dúvida, então, para você? Olha, o Jota é seu amigo? O Jota... Ele é advogado também, né? É advogado também. O Jota é uma pessoa que eu gosto dele. A gente tem uma relação muito recente. Ele sabe disso, a gente não engana ninguém, mas é uma relação muito sincera, muito confortável. Inclusive, ele me deixou à vontade nesse sentido. Falou, Lucas, eu sei que o seu pai tem uma relação muito antiga com as outras pessoas ali do MDB, eu sei do seu irmão também, a relação de vocês também, que o Luciano, apesar dele estar no MDB, também tem uma relação muito boa com o Arthur, que é do PP. Então, fique à vontade e fique à vontade para se manifestar lá na frente. Não precisa fazer nada agora. A gente sabe que cada situação é uma situação. Então, inclusive, como o meu próprio pai costuma dizer, cada dia com sua agonia. Então, vamos deixar as decisões relativas a isso para mais na frente. A gente ainda tem 2 meses aí para fazer pré-campanha e a partir do dia 16 de agosto começar a campanha, os atos de campanha oficialmente, e até ali diversas composições podem acontecer. Bom, a princípio a lógica caminha para isso, né? Para PSDB. A lógica, a princípio, né? É óbvio que daqui para lá a fotografia vai mudando, né? É lógico. E uma situação que o seu pai deve estar deixando muita agonia para o próximo dia, porque além dessa situação, né, você viu que está todo mundo paparicando Arapiraca. Afinal de contas, é o segundo colégio eleitoral. Então, o Luciano Barbosa é o prefeito que tem mais atenção de todos os políticos, porque é um momento realmente minado, delicado, né? Mas para o Luciano, eu tenho certeza que é uma agonia, porque de outro lado ele tem o PP, né, que está aí lançando a reeleição do seu irmão, o Daniel Barbosa, para deputado federal. E o mesmo partido lança o Arthur para o Senado, né? O seu pai já deixou muito claro que está certo com Arthur, né? Arthur para o Senado, Alagoas, para a agonia dele ser menor, tem 2 votos para os senadores, né? Então fica aí uma situação envolvendo o Renan, né? Então será que ele apoia? Ele disse que não haveria impedimento nenhum, não obstante, ele pensa sobretudo nos filhos, né? Claro. Que isso não atrapalhe o caminho, o andamento político dos filhos, né? De repente, não, nós vamos ficar aqui com o Renan, filho, né, para governo. Não obstante, atrapalha o fluxo, né, eleitoral do Lucas, do Daniel, e isso ele não quer. Então, essa agonia ele deixa para outro dia, né? E isso certamente melhora, né, a questão de deixar as coisas para serem discutidas, algumas no momento certo. Aí nós temos no sertão aquela desconfiança, mas temos também uma coisa, Lucas. O sertanejo, ele tem aí uma coisa que é muito importante. Ele prefere os seus, né? Prefere votar no sertanejo também. Muitas vezes sendo ali decepcionado, né? Porque a gente já teve vice-governador, né? A gente já teve governador do sertão. Estamos tendo um agora, inclusive, né? Mas já tivemos mais sertanejo mesmo, do Alto Sertão. Mata Grande tem história na política do nosso estado, né? Santana do Ipanema e Delmiro Gouveia, né? A Assembleia foi muito composta. Então, assim, a gente tem essas histórias envolvendo os nossos sertanejos. E depois, por um tempo, o sertanejo perdeu essa referência, né? Foi perdendo os seus. Mas ainda assim prefere. E no seu partido nós temos aí o Tenorio Malta, ex-prefeito, que vem bem avaliado, né? Tá aí fazendo o corre dele
E é bom, acho que o pessoal olha assim, é bom, continue correndo, Tenorinho, que venham os votos. Porque, obviamente, ele sendo eleito e com a votação, como a gente espera que seja grande, ele traz também um benefício para os outros que estão lá, para quem está também no corre, né? Correndo atrás do voto. Como é que você vê, Tenorinho, assim, parceirão de partido, empecilho para o seu eu sou muito objetivo? sincero, já disse isso. Sim. Tenorinho é um grande parceiro, um cara muito gente boa, e eu acho que vai ser uma grande revelação aí nesse sentido, e acho uma pessoa muito boa para representar os sertanejos, de verdade. Falo isso porque vejo ali que ele tem uma história de luta, uma história de muitas batalhas, uma pessoa que vive a política e que creio que pode representar muito bem, né, nesse sentido. Mas é aquela coisa, né? Meu pirão primeiro também, eu preciso lutar por mim. Ele é um grande parceiro e vai agregar muito dentro da chapa do PSDB e quero muito somar junto com ele. E nesse sentido, claro, puxando aqui um pouquinho essa conversa, a gente sabe que o sertanejo, ele vota no sertanejo, o sertanejo ele gosta da sua representatividade, sim, que ele merece, isso daí também, mas que a gente também precisa pensar um pouquinho de forma pragmática em algumas coisas, né? A gente precisa que as pessoas que estejam lá entreguem um trabalho. É preciso estar preparado também, preciso né? Não só estar preparado, mas independente de estar preparado ou não, que apresentem o trabalho e entreguem o trabalho necessário. Então, já não vou falar de governo atual, mas tivemos governadores, vice-governadores, como você mesmo citou aqui, tantas outras pessoas na história política do estado de Alagoas que representaram o sertão, né? Mas de lá para cá, quantas escolas municipais foram construídas, reformadas? A merenda está chegando, a escola estadual ela está funcionando da forma correta, a escola de tempo integral não é? Como é que está se dando o desenvolvimento do interior do estado de Alagoas? O abastecimento de água. Abastecimento de água, né? Eu vi aqui recentemente, inclusive, que o abastecimento de água ele pode até estar legal, mas o tratamento do esgoto ele não está. Não tá. Metade da população de Delmiro Gouveia não tem tratamento do esgotamento sanitário. E isso a gente precisa falar. Mas além disso, como é que estão as outras coisas, né? Como é que está o desenvolvimento do interior? A indústria está querendo vir para cá, está gerando emprego, a educação está funcionando? A gente precisa pensar nisso. Não é a representatividade em si só pela representatividade. É pelo trabalho. Então, é por pessoas que enxerguem o seguinte: o desenvolvimento de um estado com 102 municípios não pode se sustentar e não vai se sustentar se a gente ficar olhando só para um ou dois. O nosso desenvolvimento, ele depende necessariamente da nossa capacidade de explorar as potencialidades de cada município do interior alagoano, porque todos nós somos muito produtivos. E eu digo isso porque não tenho toda a experiência do mundo, mas tenho rodado bastante e tenho dado muita atenção às pessoas que eu encontro na rua nessa caminhada. E nisso eu vejo como o nosso estado ele é rico. O nosso estado é muito rico. Lagoa da Canoa, um exemplo, nesses 3 primeiros meses de 2026, exportou mais de 30 toneladas de fumo. Aqui, Arapiraca, a gente é exportador de abacaxi, exportador de mandioca, exportador de fumo, claro, e exportador de camarão. É o maior exportador de camarão do estado de Alagoas. Não só Arapiraca, mas é o triângulo ali do camarão, né? Arapiraca, Igaci, Coité. Então a gente tem uma produtividade que ela é muito bacana. Sim. E nesse mesmo sentido, quando a gente vem aqui para o sertão, Delmiro tem a sua produção, Piranhas tem também, Água Branca tem também, e por aí vai. Batalha, Major, enfim, Tapera, Olho d'Água. E a gente precisa valorizar os homens e as mulheres do campo, nesse sentido, afinal de contas. Eu vivi, claro, um tempo em Maceió, e posso dizer, muitas pessoas na capital às vezes não têm a noção de onde vem aquilo que é consumido ali dentro da capital. E vem daqui. Vem daqui do interior. E a gente precisa dar essa valorização às pessoas daqui e nos juntarmos para que a gente possa, de fato, desenvolver o nosso estado, que ele é muito grande, tem um potencial muito grande para tudo. Não é só turismo. Às vezes a gente fala em Alagoas só no turismo.
Inclusive, não Delmiro hoje está despontando no turismo alagoano. Salvo engano, é o segundo destino mais procurado daqui de Alagoas, né? Ou se não o primeiro. Mas a gente precisa pensar também no desenvolvimento sustentável. Porque não dá para a gente pensar só em serviço e só em turismo. A gente precisa produzir para que a gente possa empregar, gerar emprego e gerar renda. Já está o nosso estado, Arapiraca por si só, já é uma prova de que a indústria faz crescer. Mas Delmiro é um exemplo gigante disso. Exato. Porque Delmiro cresceu em torno de uma indústria. A história de Delmiro. A história de Ela Delmiro, parte isso. do empreendedorismo, da visão de uma pessoa que viu que ali no sertão pode nascer alguma coisa muito boa, né? E nasceu algo. Nasceu. É uma pena que a fábrica não tenha se sustentado, né? Mas está na história, né? E isso traz também, impulsiona, né? O empreendedorismo. Porque aquele cidadão, microempreendedor individual que está nos ouvindo, que apesar das dificuldades persiste, né? Você que tem uma rede de supermercado, você que tem só um mercadinho, uma bodega, você é responsável, né? É uma mola que impulsiona o crescimento do nosso país. No campo, a gente tem a maior parte do nosso produto interno bruto, né? Exato. Então, as pessoas tendo condições, se derem condições às pessoas, as pessoas farão. São 10h32, Lucas, daqui a pouquinho eu vou fazer uma pausa aqui, eu quero ouvir você sobre o Canal do Sertão. O Canal do Sertão que deve chegar logo por lá também, né, na sua região, mas o Canal do Sertão já está aqui há mais tempo para nós. E, sinceramente, cara, o Canal do Sertão só serve para morrer cavalo dentro. E para algumas pessoas, né, significa desenvolvimento, mais água de sua propriedade. Para os grandes latifundiários, Ave Maria, é uma grande oportunidade. E para o abastecimento facilitou. Inhapi, por exemplo, tem seu próprio sistema de abastecimento de água. Delmiro faz a captação em sua ETA, né, diretamente do canal. Mas fora isso, aquele sonho de nós sermos a velha Petrolina está enganchado em alguma coisa por aí. O Canal do Sertão sequer tem uma gestão decente. Sequer tratado com o respeito que se deve, porque você pega uma obra, acho que seria mais para a área aí do seu pai, mesmo da engenharia civil, mas acho que dá para a gente entender que se faz uma estrada à margem de uma obra, né, no concreto, você passa caminhão-pipa, passa carro, você vai danificar aquela obra, pô. Né? Isso está muito claro. Além disso, a vegetação, você deixa a vegetação encostar muito ali, vai dar problema. Então, assim, não tem um cuidado, né, com o Canal do Sertão, não há uma gerência adequada para esta extensão grande do Canal do Sertão, fora as vidas que foram e são perdidas. Pessoas que vão para uma recreação dentro do canal e acabam morrendo afogadas. Exato. Então, nós vamos, no próximo bloco, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre o Canal do Sertão, o que dá para ser feito, e sobre essa questão mesmo da aproximação. Porque eu estou aqui, 11 anos nesse programa, né? 11 anos aqui nesse programa. E o que a gente mais ouve é a queixa é uma só. Nós não temos representação. Nós queremos cobrar para que a gente tenha mais vagas na saúde aqui, para que o sistema atenda mais exames, né? E não tem. Quem é que vai brigar por isso? O vereador? Não, o vereador briga no cunho municipal, né? Mas lá em cima o deputado estadual que tem que estar de olho para essas questões. E olhe que nós somos um importantíssimo reduto eleitoral, né? 36 mil eleitores aptos a votar na última eleição. Então, precisa dessa atenção especial. Nós vamos falar sobre isso e eu vou fechar nossa conversa com algumas perguntas que tem aqui do pessoal que está ligado na nossa conversa aqui, certo? Então segura aí, vem comigo, eu estou aqui no estúdio com Lucas Barbosa, pré-candidato a deputado estadual do PSDB, né? Está aqui para se apresentar, conversar um pouco, mas tem uma agenda hoje aqui no Sertão, está no Alto Sertão, deve ir para Água Branca, fazer uns encontros lá e andar por aí, né? Estou aqui com meu colega de profissão, o Igor, né? Tá aqui com o conterrâneo aqui, também, Tonhão. O Tonhão, filho do meu querido Menezes, que quando eu comecei esse programa,
As vinhetas eram na voz do Antônio Menezes, né? Aqui, então é isso. Segura aí que daqui a pouquinho a gente continua batendo papo. Vem comigo. Você está ouvindo Tribuna Popular. Aqui você tem vez e voz. Tá na Correio, a mais ouvida. 91.9 FM. Rádio Correio, a mais ouvida. Dica Posto Aline. Você está cansado de postos de gasolina com combustíveis de qualidade duvidosa e preços abusivos? Então venha conhecer o Posto Aline, o lugar perfeito para abastecer seu carro. Aqui você encontra combustíveis de alta qualidade, testados e aprovados pelos órgãos reguladores, garantindo o melhor desempenho para o seu veículo. E não é só isso. No Posto Aline você também encontra preços competitivos e um atendimento excepcional, com uma equipe treinada e pronta para ajudar em tudo o que você precisar. Então não perca mais tempo em postos que não te valorizam. Venha para o Posto Aline e descubra a diferença que fazemos no seu dia a dia. Posto Aline, bom para você, bom para o seu carro, bom pra gente. Atenção, atenção! O mês das mães chegou e na DR Construções tá cheio de ofertas imperdíveis para você aproveitar. Tem portas com preços especiais, vasos sanitários, pisos e revestimentos lindos para transformar sua casa. E não para por aí. Também tem armários de cozinha e banheiro com condições incríveis para deixar tudo do jeitinho que você sempre quis. E olha essa novidade. Nas compras com preço promocional à vista, você também pode dividir em até 3 vezes sem juros. Isso mesmo. Aproveita o preço da promoção e ainda parcela sem juros. É qualidade, variedade e preço baixo em um só lugar. Então já sabe, vem pra DR Construções aproveitar o mês das mães com ofertas que cabem no seu bolso. DR Construções, o ponto certo para sua construção. Ei, meu carro tá esquentando, e agora? Calma, procura a oficina de radiadores Bom Jesus e fica frio. Mas ele só mexe com radiadores? Nada disso. Além de reforma de radiadores de todos os segmentos, também trabalham com turbinas e radiadores sob medida. E se o problema for no sistema de arrefecimento? Também cuidam disso. Sem falar na produção de água desmineralizada perfeita para lojistas e mecânicos. Experiência conta, né? Com certeza. São mais de 40 anos de excelência no que fazem. Onde eu encontro? Rua Mascarenhas de Moraes, 906, no bairro Eldorado, em Delmiro. Ou chama o Canelinha, no 82-99645-5425. Partiu resolver, antes que não pra vir uma chaleira. A você aí ligado na Mais Ouvida, ó, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias no Tribuna Popular. Sai daí não, vem comigo. Tribuna Popular, aqui você tem vez e voz. 10h39. São João chegou, vamos festejar. Rádio Correio FM está botando pra quebrar. São João chegou, vamos festejar. Rádio Correio FM está em primeiro lugar. É na notícia, na informação, na audiência não pede pra ninguém não. É na notícia, na informação, Rádio Correio é a nossa solução. São João chegou, vamos festejar. Rádio Correio FM está botando pra quebrar. São João chegou, vamos festejar. Rádio Correio FM está em primeiro lugar. E vão ligando, pode ligar. Rádio Correio está aí para ajudar. E vão ligando, pode ligar. Pra J. Silva, um locutor popular. São João chegou, vamos festejar. Rádio Correio FM está botando pra quebrar. São João chegou, vamos festejar. Rádio Correio FM está em primeiro lugar. A notícia dita de um jeito que ninguém tem coragem de dizer. Tribuna Popular com J. Silva. J. Silva. O São João já chegou em Lourenço Tecidos.
E ele manda avisar que já recebeu tecidos xadrez e estampado para você brincar a festa mais esperada do Nordeste. Organizadores de festas juninas, quadrilhas, diretores de escolas, corram, vão lá em Lourenço ver as novidades que chegaram e reservar com eles os mais lindos tecidos para o São João. Vamos de preço baixo, vamos de Lourenço Tecidos. Tradição em tecidos para o São João é lá em Lourenço. Lourenço Tecidos diz o que tem porque tem o que diz, no centro de Delmiro Gouveia. No rádio ou na internet, só da Tribuna, com J. Silva, campeão de audiência. Bom, minha gente, vem comigo na mais ouvida, são 10 horas e 42 minutos, eu tô vendo ali que a gente tá com aquela bronca lá de Pariconha, né? Do alto lá de Pariconha, sentido indo para o Verdão. Ali é o seguinte, ontem a gente recebeu essa reclamação aqui no programa, estão fazendo a obra para asfaltar, né, da cidade de Pariconha até o povoado de Campinhos. As máquinas passaram, arrancaram toda a encanação dos moradores. Quer dizer, ficou praticamente o bairro sem água. Aí o que foi que o operador da máquina disse? Teria dito, melhor dizendo, fala com a Conasa para vir fazer uma nova rede. Ou seja, numa data incerta, não sabida. Enquanto isso, os moradores ficam sem o bem precioso, né? Sem a água. E a gente conversou ontem com a Conasa, o pessoal diz, olha, nós estamos cientes disso e vamos abastecer o povo com carro-pipa, né? Só que não está abastecendo, o pessoal está aqui reclamando, dizendo que não aguenta. Tem filho para ir para a escola, tem idoso, tem gente acamada, né? E tudo isso para que o asfalto passe. Gente, eu tenho certeza absoluta que a prioridade não é essa. A prioridade é manter o povo abastecido. Você vai fazer uma obra. Peraí, não fizeram um estudo do local? Não sabiam que iriam danificar a rede de abastecimento? Ou, por exemplo, você vai fazer uma obra, você não se reuniu com a Conasa? Diz, Conasa, a gente vai passar numa localidade que provavelmente tem uma rede de vocês. Tem como compartilhar o projeto, né, da rede daquela região? Ou então uma equipe para acompanhar a nossa obra naquela localidade? Quebrou um cano, para. Opa, conserta, vamos ver o que é que dá para ser feito. Ou então, vamos fazer o asfalto lá na frente, deixa essa parte aqui enquanto a Conasa corrige a questão da rede. Porque aí você não vai de forma nenhuma prejudicar o cidadão que tá lá. Já é ruim d'água, pô. E o cara ainda ficar terminantemente sem água porque você não tem uma data. Quando é que vão resolver? Não tem data. E é aí onde falta a representatividade política. Para que de maneira política mesmo possa ser resolvido. Porque a obra é uma obra pública. Então, se é uma obra pública, pode se resolver da mesma forma, com o poder público. Para essa diabo aí, eu quero a água do povo na torneira, é minha prioridade. E o asfalto? O asfalto vocês façam em outra área, tem tanto canto para vocês continuarem com o asfalto de vocês, mas deixar o povo sem água, gente, isso é absurdo, tá? Completamente absurdo. As pessoas estão cobrando aqui na rádio, eu estou cobrando na classe política de Pariconha, né? Você que é vereador, apareça, pô, tá na hora de você aparecer um pouco mais, tá? E aparecer com ações, não meter as caras por aí. Eu quero que você apareça com suas ações. Me diga o que é que você está fazendo, então, para resolver esse problema. Porque, por enquanto, quem está fazendo sou eu, pô. Você não está fazendo nada. Né? Ajuda o povo aí de um bairro inteiro, inclusive, sofrendo com falta de água, tá? Vocês aí conseguem, nem que seja, parar a obra.
parar por enquanto. Ah, mas tá contra o progresso? Para mim, progresso é água na torneira, pô. Asfalto passa depois. Não já tá pago esse negócio? O dinheiro não tá na conta? Passa depois. E a água do povo? Aí eu pergunto para você que está em casa, você gostaria de, por exemplo, ter a água interrompida, o abastecimento interrompido na sua casa, com a data incerta não sabida para você ter de volta? Ficar mendigando, porque o carro-pipa não vem automaticamente. Você tem que ligar, mandar, ficar lá naquele robozinho para ele vir para sua casa. Então me ajuda aí, a classe política de Pariquã, por favor. Da mais ouvida, agora 10h46. Eu continuo aqui conversando com o pré-candidato a deputado estadual, Lucas Barbosa. Lucas, você viu aí que é complicado a questão do abastecimento de água aqui na nossa região. E eu quero até abrir o papo contigo sobre o Canal do Sertão. Você vê, a gente tem um canal, passa dentro de Pariconha, corta a maioria dos municípios aqui. E apesar disso, você tem uma deficiência no abastecimento. Nesse caso, Pariconha especificamente não, né? Mas é uma situação que você vê que o povo fica em segundo plano. E isso não deve acontecer, né? Exatamente. Jota, antes de comentar sobre isso, tem duas coisas que eu acho muito bacanas da gente falar sobre essa situação aí de Pariconha que você acabou de dizer. Primeiro delas, fazer administração é muito difícil e desafiador. Eu sempre fui advogado, nunca assumi um cargo público. O mais próximo que cheguei disso, fui conselheiro da Junta Comercial agora nesses últimos 3 anos, mas depois que me desincompatibilizei, comecei a acompanhar um pouco mais o trabalho do prefeito Luciano Barbosa lá em Arapiraca e tenho tentado entender algumas questões e aprender um pouco na prática. E por também advogar na área imobiliária, eu conheço muita coisa do pessoal, da turma, do setor que faz loteamentos. E muitas vezes, ou a administração pública não tem a quantidade exata de fiscais necessárias, ou o loteador, às vezes, ele tenta economizar com coisas que são bestas, vamos dizer assim, mas que se mostra muito prejudicial para uma população. E o que acontece muito, e é uma coisa que tem no Brasil inteiro, muitas construtoras, muitos loteadores, ou enfim, os engenheiros lá que realizam esses loteamentos, muitas vezes acabam colocando a tubulação de forma muito superficial. Isso. Muito superficial. E a norma técnica, ela diz que a tubulação deve estar pelo menos, ou é 1,20 m ou 1,5 m de profundidade. De profundidade. Né? Uhum. Justamente para que quando qualquer tipo de máquina que vá passar para fazer obra, não estoure a tubulação. E tem alguns locais lá em Arapiraca que aconteceram isso também. Mesmo Qual assim? foi exatamente? E qual que foi a solução da administração pública? Mas lá a gente tem pelo menos a sorte de ser uma administração pública que tem algum recurso e que hoje tem um deputado federal, e essa também é a importância de se ter um deputado federal que possibilite que o gestor faça as suas obras necessárias. Mas lá a prefeitura conseguiu, aproveitando o exemplo aqui de Pariconha para dar o exemplo de Arapiraca, né? Mas que lá conseguiu fazer com que, à medida que vá passando a máquina e na ocasião em que ocorra alguma danificação das tubulações, no momento em que é feita a obra de drenagem, já vai refazendo essas tubulações juntas também. Porque não adianta a administração pública querer resolver um problema e criar outro. Ela tem que dar a solução, independente de quem seja, de quem seja a obrigação de fazer. É da Conasa, é da Casal, é de fulano, é de ciclano. Olha, agora eu vou falar um pouquinho aí de Casal. Às vezes a Casal faz alguns prejuízos ali na cidade de Arapiraca. Vou falar disso especificamente, porque lá não foi feita a concessão e lá ainda é Casal. Né? E na verdade existe um contrato eu acho que é de distribuição, de captação com Águas do Sertão. Sim. Ela pega e a Casal fica responsável por distribuir, se não me engano é isso. É o contrário daqui da nossa região, né? Isso. Pronto. Então, o que acontece muitas vezes é que a Casal ou alguma dessas empresas chega para fazer uma obra e não avisa a prefeitura. E faz um buraco lá e não tapa.
né? Sim, e aí fica o buraco, É. a prefeitura depois descobre, a população acha que é da prefeitura e não é da prefeitura, É. foi o outro que chegou lá. Poxa, vamos se ajudar, todo mundo aqui tá tentando cuidar do mesmo estado e das mesmas cidades. Então vamos trabalhar juntos, vamos fazer de alguma Isso. forma minimamente colaborativa. Né? Isso é muito importante, que os participantes eles tenham essa visão. Uhum. E a segunda coisa que eu queria falar aqui é o seguinte: essa questão da concessão da água, ela é muito importante. O acesso à água é um direito básico de qualquer cidadão. No mundo, você pode viver sem diversas coisas, mas sem água você não vive. Não tem condições. O mínimo que um cidadão precisa fazer é tomar um banho, tomar água, né? É necessário, mas tomar água, tomar banho, Bebível, lavar as né? roupas, lavar os pratos, enfim, fazer suas necessidades básicas. E isso é o básico para qualquer cidadão. Para isso precisa ter o acesso à água. Hoje aqui no estado de Alagoas, mais ou menos metade da população não tem acesso à água. Um pouco mais do que isso, não tem acesso ao esgotamento sanitário de forma tratada, o tratamento do esgotamento sanitário. Então, quando a gente fala sobre concessão do saneamento, normalmente os dois serviços estão atrelados: a água e o tratamento do esgoto. E a gente precisa dar uma solução urgente para isso. Mesmo que já tenha ocorrido a concessão, ainda tem esses problemas com as concessionárias, que é um problema que a gente precisa dar uma certa atenção. Por quê? Quando foi realizada a concessão em 2022, a legislação estadual feita na nossa Assembleia foi feita de forma que os municípios eles passaram a entregar nas mãos do governo do estado o poder de gestão desses contratos realizados com as concessionárias. E o que me foi relatado nas visitas que eu fiz nos municípios, inclusive na condição de presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB, que sou o presidente ainda, e através dessa comissão eu tenho a obrigação de estreitar laços entre a organização, a OAB, e os poderes legislativos municipais e do governo do estado. Em uma determinada cidade, me foi relatado: Lucas, aqui houve a concessão, aqui existem diversos problemas com a concessionária, aqui nós, vereadores, tentamos contato com a concessionária, os secretários daqui desse município tentam contato com a concessionária, mas o que nos é passado é o seguinte: olha, a gente não pode dar resposta nenhuma a vocês. A gente só pode responder se for alguém do governo do estado falando com a gente, porque a gente fechou o contrato, foi com eles, não foi com o município. Então aí a gente cria um grande problema para a população, né? Que na verdade eu não digo nem que isso seja culpa do governo do estado, porque ele tentou dar a solução. Mas a questão é, agora está existindo esse problema prático. E não tem nenhum deputado estadual que esteja enxergando isso e que tenha minimamente proposto essa alteração na lei, para que se dê um mínimo de representatividade em que a gente possa dar um mínimo de solução para a população, que é fazer a obrigação da concessionária ir lá prestar suas contas ao município em que ela está realizando aquele trabalho. Então a gente precisa mudar isso daí. A exemplo disso, em Arapiraca, foram feitas recentemente 2 chamamentos aqui para uma audiência pública sobre a Casal especificamente. E a Casal não se manifestou e não participou de nenhuma das duas, não compareceu. Então isso vai dificultando e vai criando uma assimetria de informação que é muito grande e a população continua ficando revoltada. Agora, para a gente falar especificamente sobre o Canal do Sertão, o Canal do Sertão é uma obra que deve ser prioridade, não é nem número 1, é número 0 do governo do estado. Porque, como foi falado aqui, o direito de acesso à água, ele é um direito fundamental. E sem isso, e sem também o esgotamento sanitário, a gente vai estar prejudicando a educação, saúde e tantas outras áreas, e a gente vai acabar tentando tapar o sol com a peneira. Então a gente precisa resolver isso daí o mais rápido possível. Sabe que já foi feito mais de 100 e poucos quilômetros, eu acho, do Canal do Sertão, mas ainda falta muito. Ainda falta muito, muito mesmo. Salvo engano, ao todo, acho que são 250 quilômetros de Canal do Sertão. E a gente precisa disso. Arapiraca e o Agreste, eu falo especificamente aqui sobre o Agreste, lá não chega água.
Na minha casa, eu compro o caminhão-pipa 2 vezes na semana. E agora, aqui, enquanto estava na entrevista, a minha mulher já mandou. Olha, pede pro caminhão-pipa vir, que acabou a água. Tem uma região lá da zona rural também, a Baixa do Capim. Estive lá e uma moradora falou, Lucas, tem 8 meses que não chega água aqui na minha casa. Olha só, que absurdo. Se não fosse por vocês... da prefeitura, vocês, entre aspas, né, que não faço parte da prefeitura, mas se não fosse a prefeitura de Arapiraca, os vereadores que ajudam, isso, aquilo, outro, para conseguir trazer caminhão-pipa aqui, a gente não sabia o que fazer. Porque ninguém vem aqui, ninguém olha pra gente que pode resolver essas situações. Então, essa é uma situação que a gente precisa resolver. Não adianta de nada. A gente tá pensando em construir aeroporto, shopping, isso, aquilo... se a pessoa não consegue tomar um copo d'água nem tomar um banho para poder ir trabalhar. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Bom, gente, eu estou conversando aqui no estúdio com o Lucas Barbosa, é a primeira vez dele aqui, né, na rádio conosco. Quero voltar. Vamos voltar, que o papo é sempre muito interessante. Poder falar sobre o estado, sobre a nossa região, o que funciona em Arapiraca e poderia ser utilizado como exemplo em outras regiões, isso é muito importante, não há imoralidade nenhuma nisso, pelo contrário, isso se chama experiência, né? O que é bom, a gente precisa compartilhar. Replicar. Tem que replicar mesmo. Então, o que funciona lá, até porque, assim, a gente não pode trazer para Delmiro, por exemplo, algo ruim, de uma cidade que não cresce, de uma cidade que é um péssimo exemplo em geração de renda e emprego. Você não pode trazer isso para cá. Né? A gente tem que trazer como é que Arapiraca conseguiu ser esse gigante que é. Né? Então, isso a gente tem que copiar para cá. Tem que trazer para cá o modelo. Né? Bom, eu disse que ia fechar, né, com a pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. O áudio tu traduzes para mim, tá? Vamos lá. Precisamos parar de classificar políticos por estimação e aprender a valorizar legados coletivos. Não adianta ter 1000 mandatos e não ter um projeto de grande importância para marcar uma história. Chega de figurinhas repetidas, pois essas não completam nenhum álbum. Olha aí, Vicky Vitória. Quem disse isso, ela tá certa, né? Tá certa. Em certa medida tá certa mesmo. E concordo com ela nesse sentido de que a gente precisa fazer projetos. Hoje, a gente precisa valorizar político, que ele tenha um projeto de Estado, que ele tenha um projeto que possa ser implementado para melhorar de fato a vida das pessoas. Não é fazer uma coisa ou outra. A exemplo disso, cito aqui lá em Arapiraca. O prefeito Luciano Barbosa está no 4º mandato. E isso é muito importante. Em 2007, no seu primeiro mandato, de 2004 a 2008, ele inaugurou a primeira escola de tempo integral do estado de Alagoas e uma das primeiras do Nordeste. De lá para cá, esse ano foi inaugurada a 15ª escola de tempo integral municipal, tá? Quando foi vice-governador e secretário de Educação, ampliou o programa de escola em tempo integral para todo o estado de Alagoas, né? Aí fica a cargo também do governo do estado manter esse tipo de programa, ampliar esse programa, valorizar os seus professores, valorizar os alunos também, combater a evasão escolar e fazer com que a criança ou o adolescente, quando saia da escola, ela saia com algum futuro. Sim. Né? Não adianta entregar um diploma, dar 3 tapinhas nas costas agora e falar, vai se lá vira, que é tua, né? se vira. Não é desse jeito. Mas a gente precisa transformar a vida das pessoas, principalmente através da educação. Lá em Arapiraca, só para completar, já foram entregues 35 creches só agora, nesse mandato. E a programação para os próximos 2 anos é finalizar com 65 creches entregues. Isso é um projeto absurdo de transformação social. Inclusive porque Arapiraca é a única cidade do estado de Alagoas que tem 100% de cobertura SUS. Isso quer dizer que todo bairro, qualquer comunidade, tem pelo menos um posto de saúde funcionando ali como porta de entrada do SUS, daquelas pessoas. Onde houver uma pessoa, um habitante de Arapiraca, nascido em Arapiraca, haverá um cartãozinho SUS e um posto de saúde correspondente para poder atendê-lo. Isso é muito relevante.
Agora, Muito mesmo. a gente tem que corresponder também com os outros equipamentos públicos. Uhum. Tem que ter o hospital funcionando, tem que ter o hospital regional funcionando também, as maternidades funcionando e tantos outros equipamentos que são necessários para o funcionamento pleno daquela sociedade. É uma rede que funciona, né? Exato. A Vicky ainda disse, eu quero parabenizar o jovem advogado pela coragem e também pelas escolhas. Somos todos livres para tomar nossas decisões e apostar no novo. Independente dos legados deixados pelos veteranos, jamais vamos poder analisar o desempenho dos novos, se a oportunidade não lhes for dada. Obrigado. Sendo assim, digo, gostaria muito de ver mais mulheres nas disputas pelos cargos de grandes relevâncias. No entanto, já que não está sendo possível até o presente momento, venho aqui dizer da minha satisfação em saber que podemos ter caras novas, com pensamentos novos e principalmente com vontade de fazer acontecer. Avante! Rapaz, vai na fé e que Deus te abençoe. Rapaz, que comentário bom. Não Davi... esperava por isso aqui agora, finalizar o programa assim desse jeito, mas fico muito feliz de saber que tem pessoas que acreditam numa política boa, que a gente precisa deixar para lá essa política do discurso vazio, né, e fazer com que as pessoas trabalhem efetivamente. A gente estava conversando aqui no off, inclusive, né, Jota? Isso. Dizendo, olha, quem se propõe a entrar na política não pode ter medo de dar a cara a tapa. Nunca. A pessoa tem que estar disponível e à disposição o tempo inteiro para as pessoas, porque política se faz todo santo dia, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Não tem feriado, não tem descanso, não tem férias, é de domingo a domingo dos 365 dias do ano, porque todos os dias tem algum problema para ser resolvido. Então, quem quiser entrar tem que ter esse pensamento, e se não tiver, olha, sinto muito, em algum momento a conta chega e vai ficar para trás. Essas pessoas vão ser substituídas em algum momento, porque, como a gente disse, o eleitor mudou. E ele sabe o cara que tem discurso vazio e aquele que quer trabalhar. Tá só enchendo linguiça, ou você é líder ou você é liderado, né? Exato. Outra pessoa aqui disse, Marcelo, né? Fala para aí o pré-candidato que um dos principais gargalos que sofremos, não só no interior, mas em todo o estado de Alagoas, é a falta de emprego. O senhor pensa ou está no seu projeto para a Assembleia contribuir com a geração de emprego no estado de Alagoas, mas emprego real, ele está dizendo aqui. Perfeito. Marcelo, que pergunta bacana. Eu falo muito sobre isso. Até porque a educação, ela tem que andar necessariamente junta com empregabilidade, com geração de oportunidades, né? Então, eu falo exatamente isso sempre, que quando a gente fala sobre Arapiraca, sobre o Agreste e o interior do estado de Alagoas, a gente fala sobre geração de oportunidade para perto de casa das pessoas. As pessoas só saem das suas cidades em busca ou de estudo ou de trabalho. Não tem qualquer outro motivo. E a via de regra, quem é do interior do estado de Alagoas, muitas vezes enxerga Arapiraca ali como um primeiro filtro. Ganhou algum dinheiro, buscou alguma coisa, olha, eu acredito que ali possa dar certo, e a pessoa vai em busca de lá. Dali a pessoa vai para a capital. Da capital a pessoa quer sair do estado de Alagoas e buscar outras oportunidades. É muito natural que isso acabe acontecendo. Já depender do trabalho, acaba indo embora mesmo. Acaba indo embora mesmo. Mas a gente precisa reter os bons talentos, e a gente tem que trazer oportunidades, sim. Eu já tenho lutado muito, mesmo enquanto advogado, na verdade, todas essas lutas que eu travei foi enquanto advogado, porque eu acredito nisso. Então, no ano passado, nas minhas idas ao mestrado, lá em Brasília, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas, por exemplo, que têm o interesse em criar aqui no interior do estado hubs de tecnologia, criar aqui no interior do estado polos industriais também, polo têxtil, polo fabril, polo de distribuição também, e isso gera muito emprego. A gente tem que trazer essas empresas para cá, a gente tem que trazer também, né? A gente tem que proteger, né, também os bons geradores de empregos alagoanos, que a gente tem muitas boas empresas aqui, muitos bons negócios aqui no interior do estado também,
E a gente precisa ter uma legislação estadual que favoreça a chegada de novos negócios, mas que também o pequeno daqui, ele possa se tornar grande. Então, o que existe também, e eu já batalhei muito com alguns clientes ali em consultorias que eu fiz, porque a carga tributária às vezes era muito alta e impedia aquele pequeno distribuidor de medicamento, representante, vendedor, de crescer e se tornar alguém maior e conseguir empregar mais pessoas, vender mais, impactar pessoas positivamente, e por conta da legislação estadual. Então, muitas vezes, na verdade, não há nenhum deputado estadual que pense sobre isso, ou que pelo menos venha do setor privado, setor privado que digo, seja pelo menos um profissional liberal, um profissional autônomo, que saiba o que é acordar às 5 horas da manhã todo santo dia e ter que trabalhar. Né? Então, porque eu, enquanto advogado, todo santo dia eu saio de casa com uma dívida. Eu aperto a gravata na frente do espelho e falo, hoje eu tenho que ganhar dinheiro. Hoje eu tenho que pagar contas, porque assim, uma semana eu tenho, na outra semana eu não tenho. Um mês vai cair um determinado valor, no outro mês pode ser metade, menos da metade ou nada. Só vai depender de mim. Isso. Então a gente tem que ir à luta. Então eu acredito que precisa de pessoas assim na Assembleia Legislativa que tenham um pouco mais de gana e que tenham essa experiência prática de vida real, de se sustentar antes de entrar na política. Bom, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, liberar a agenda do homem, nós queremos dizer aqui que a Cida Sulino passou aqui, já falou, a Amélia Gabriel disse, cheguei, estou aqui acompanhando e vendo vocês. Que Deus nos abençoe, disse Mércia Carvalho. A Amélia Gabriel disse, a água é vida, você vive uma semana sem comer, mas sem beber, aí fica difícil, beber água, né? Tá? Se for beber outra coisa também, aí já complica. Já complica, né? Olha, a Amélia disse que entrevista interessante, parabéns a todos os envolvidos, tá dizendo ela. Lá no Instagram, a turma ligada, né? Jota, que bom que muitos políticos vêm para trazer seus planos para o governo, né? Mas porque, tipo, muitos vêm com o mesmo assunto, usando o mesmo problema, né? Enfim, não fica parecendo... fica parecendo que é tudo a mesma coisa. E por que eles não começam resolvendo os problemas, já que os mesmos que já estão nos cargos, a maioria há muito tempo. Ficaria melhor se todos fossem resolver os problemas que eles mesmos ficam contando aí. É como se fosse eles mesmos provocassem os problemas para disputar eleições. Tá vendo aí? E aí, certamente, ele está se referindo a quem já tem um mandato, né? Claro. Que chega aqui falando de problemas. Diferentemente aqui, por exemplo, do Lucas, que está falando dos problemas que ele ainda não teve a oportunidade de resolver, né? Mas que se coloca à disposição para resolvê-los. Obviamente que alguns dos problemas aqui que foram citados precisa da coletividade, né? O caba sozinho não vai resolver, mas precisa do voto dos seus pares. Mas por que não alguém para convencer os seus pares, né? Por que é importante votar em algum determinado projeto, né? Hilário, obrigado pela sua audiência, né? O Hilário fez aí a fala dele, falando também de saúde. Saúde é um gargalo, né? Isso, causa animal, mas tudo isso são questões, né, a serem discutidas, né, e levadas não só para o Lucas, pelo amor de Deus. O pessoal fica aqui colocando às vezes algumas coisas, não, o Lucas resolve tudo. Não é assim, pô. Nem o PROCON tá resolvendo tudo. Ave Maria. Né? Mas é isso, Lucas. Queria só dizer aqui, inclusive, Jota, até para finalizar, uma conversa que a gente tava tendo quando não tava no ar, né? Que eu até comentei aqui. Cara, eu gosto de ser muito sincero, muito transparente com todo mundo. Em todos os discursos, de todas as reuniões que venho fazendo, de janeiro para cá, eu faço reunião todo santo dia, de manhã, tarde e noite. É a seguinte, olha, eu não prometo resolver. A única coisa que eu posso prometer é que eu vou tentar e que vou batalhar todo santo dia. Porque o alinhamento de expectativas é tudo. E o não, ele é libertador. Ele me libera de uma coisa que eu não posso fazer e libera a pessoa de uma falsa expectativa, né? Isso. E porque a gente precisa pelo menos isso. Porque no fim das contas, como eu estava falando aqui também, 99% das coisas dependem do outro na política. 1% é a nossa vontade de fazer, a nossa disposição de querer fazer as coisas. Os outros 99% é se as outras pessoas concordam comigo, se o recurso foi colocado, se a licitação
foi feita, se o material chegou, se a empresa foi contratada, se o secretário assinou, se o governador, se o prefeito assinou, e aí por diante. Então são diversas engrenagens que precisam se alinhar exatamente naquele momento ali para que as coisas possam ser implementadas. E é muito difícil fazer a administração pública. Ela é difícil, a gente precisa ter esse mínimo de reconhecimento e a partir daí a gente ser resolutivo, buscar a solução do problema. Não adianta falar do passado, o negócio é o agora. Isso. Bom, minha gente, é isso. Lembre-se, você tem uma missão muito importante como eleitor, é saber o que é responsabilidade de cada um, tá? Por favor. Muita gente diz que lá estão os mesmos políticos. Sabe por quê? Porque do lado de cá também estão os mesmos eleitores, com a mesma cabeça, o mesmo jeito de pensar, o mesmo jeito de votar. É preciso primeiro você fazer do seu voto algo importante. Fazer para ele um filtro, para você não andar dando ele aí para qualquer pessoa. O seu voto acaba até ficando promíscuo. Então o seu voto é algo importante que não representa só você, tá? Representa bem mais do que isso. Imagina, representar algo que é mais importante do que você. Então, pense nisso, tá bom? Lucas, eu quero agradecer sua vinda aqui no nosso programa. Conversa bacana, leve, sincera, que é muito importante que seja, né? E que você possa estar mais por aqui, caminhar mais por aqui com os objetivos que tem, que é de levar a proposta para as pessoas do que você pretende fazer, tá? Então, muito obrigado pela sua vinda aqui. Excelente. Muito obrigado, Jota. Obrigado a todos os ouvintes, todos vocês que interagiram também, mandando perguntas, fazendo os comentários aqui. Obrigado a todos da Rádio Correio. Agradeço de verdade essa oportunidade de estar aqui, de conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, expor algumas ideias e dizer também que quero voltar. Quero voltar mais vezes. Preciso, quero e vou voltar. Há 15 dias atrás estive aqui na região. Fui a Piranhas, passei por Tapera também, não consegui vir a Delmiro, mas passei também em Pão de Açúcar. E a programação é essa, né? Daqui saio para Água Branca também, vou a Piranhas também, vou dar uma passada na volta por Tapera, por Jaramataia. Eu acho que tem alguma coisa em Pariconha também que já me mandaram aqui. Mas vamos andar. Porque a pré-campanha é justamente para poder conhecer as necessidades do povo e conhecer o estado da gente também. Então, agradeço de verdade e até a próxima. Até a próxima. Bom, conversei aqui com o advogado Lucas Barbosa, pré-candidato a deputado estadual do PSDB. Obrigado a todo mundo pela audiência.